E aí, tudo certo? Esse é o segundo vídeo para falar de uma série de modelos de alternativas de organização social que surgiram na Europa ao longo do século XIX, então dos anos 1800. No vídeo anterior, que vai aparecer no card aqui em cima, eu comentei sobre o socialismo científico. E nesse vídeo eu vou comentar sobre um outro modelo bem diferente da proposta do socialismo, que era a ideia de positivismo. E o objetivo desse vídeo é tentar explicar de uma maneira simples e rápida o que foi o sistema positivista pensado pelo Auguste Comte, um cara que vivia em Paris e que pensava em como organizar cientificamente a sociedade, dando estabilidade para a burguesia, num período em que a burguesia começa a ser questionada, principalmente então após o surgimento das primeiras ideias socialistas. E aí então o Auguste Comte ele vai pensar em maneiras de mostrar a necessidade de manter a propriedade privada, então de manter a burguesia cuidando dessa propriedade privada, cuidando das fábricas, cuidando das suas terras, mantendo a produção, enquanto os trabalhadores continuariam vendendo a sua força de trabalho, mas por meio desse pensamento mais científico trazido pelo Comte, haveria um avanço intelectual para essa classe trabalhadora. Segundo ele, então, havia essa teoria dos três estados ou dos três estágios, né, sociais. Bom, no primeiro estágio, então o estágio teológico, era a religião que predominava sobre o povo. Já no segundo estágio, é o estágio metafísico, seria o momento em que os filósofos, os juristas, aqueles que entendiam sobre as leis, justificavam as leis, ganhariam um pouco mais de espaço na sociedade. Até que chegasse no terceiro estágio, o estágio positivo, onde predominaria a ciência, o conhecimento científico. Mas é importante perceber que o positivismo ele vai manter uma visão etnocêntrica do mundo, ou seja, vai trazer uma visão de que há uma etnia, centralizando o controle político e econômico do mundo, que seria então o povo europeu. E ele traz também uma ideia de amor ao conhecimento, porque ele pensava ser possível elaborar uma ciência capaz de estudar o comportamento humano coletivo, ou seja, como as pessoas se comportavam coletivamente em sociedade, seguindo os mesmos métodos já usados nas ciências naturais. Então a ideia de pensar a sociedade dentro dos mesmos métodos científicos trabalhados para entender, por exemplo, o comportamento de animais, o comportamento da água, o comportamento dos fenômenos da natureza. Ou seja, ele pensava que era possível trazer os conhecimentos adquiridos lá nas ciências naturais para entender também as ciências humanas. É o que ele vai chamar então de física social. Por isso ele é considerado um dos pais da sociologia, né? Porque ele vai trazer essa ideia então de conhecimentos científicos vindo das ciências naturais para entender a sociedade. E dessa maneira, ele queria entender dentro dessa sociedade algumas condições que elas eram constantes e imutáveis, que não mudavam nunca, que eram estáticas, ou seja, a ordem dessa sociedade, como essa sociedade se organizava. E também queria entender as leis que regiam o seu desenvolvimento, a parte dinâmica dessa sociedade, como ela progredia. Então, o positivismo está carregado do pensamento da ordem e do progresso. Já ouviu essas expressões juntas? Pois é, o Brasil teve uma forte influência do positivismo. No exército brasileiro, por exemplo, lá no final da monarquia, vai chegar essas ideias do positivismo juntamente com uma ideia de república. Ou seja, a partir da ideia de pensar uma sociedade filosoficamente, onde se daria maior importância para juristas, para filósofos, para entender o comportamento social, seria possível chegar a um estágio onde não se dependeria mais de uma monarquia, mas que o próprio povo daquele país pudesse escolher os seus representantes. E aí então essa influência do positivismo no exército brasileiro vai contribuir para que o exército dê um golpe no Dom Pedro II e assuma o poder por meio de uma república. E no Brasil as ideias do Comte elas vão ser um pouco deturpadas também, porque a ideia da visão etnocêntrica trazida pelo positivismo vai ser, de certa forma, exagerada no Brasil para defender uma política de branqueamento. Porque a gente tem que lembrar que no finalzinho do século XIX, então, o Brasil vai abolir a escravidão, mas vai ser um dos países que mais tinha população negra no mundo. E aí era necessário pensar se nessa república, se nesse país que se queria construir, se queria um país miscigenado, como ele é até hoje, ou se precisaria se defender a ideia de uma política de branqueamento, de não só mostrar a valorização
da população branca desse país, mas de trazer mais imigrantes, de tentar de todas as formas possíveis embranquecer a população brasileira, dentro da ideia de que se queria um país branco como eram os países europeus. Bom, e para a gente entender o nível que chegou a influência do positivismo na história do Brasil, é só a gente olhar para a nossa bandeira, né, e perceber que o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Era a ideia de amor por princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E aí então o Brasil adota, né, em sua bandeira o termo ordem e progresso. Abandona o amor, o que ajuda a entender bastante o Brasil atual. Então, no momento de instauração da República, e principalmente quando vai se fazer a primeira Constituição do Brasil, então não mais um Brasil monárquico, né, não mais com uma monarquia, mas um Brasil republicano, então na primeira Constituição lá em 1891, ela vai ter uma forte influência desse sistema positivista. Então quando se adota a noção de ordem, era um pouco no sentido que já vinha desde o início do pensamento positivista, né, de manter as coisas na ordem em que elas já estavam. Então a burguesia se manteria como proprietária dos meios de produção, os trabalhadores se manteriam como trabalhadores nas fábricas, mais conscientes, com maior educação, mas se manteriam no seu lugar. Então, a ideia de ordem que se adota então para a bandeira do Brasil era de manter as coisas como elas já eram, né, de não haver uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, isso ocorreria com um certo progresso, ou seja, com um desenvolvimento de algumas ideias, com o crescimento científico, com as ideias do conhecimento adquirido pela ciência, que permitiriam algumas mudanças sociais que não interferissem na ordem. Por isso que a ideia é de ordem e progresso, que se manteria a ordem com um certo progresso, que haveria progresso mantendo a ordem social. E além disso que eu já comentei, houve essa influência do positivismo também na primeira reforma educativa ocorrida no início da República, né, de ideias que traziam um pouco mais a ciência para dentro do conhecimento escolar também. E o fato de haver uma separação oficial entre a Igreja e o Estado, que é algo que ocorre a partir da primeira Constituição. Se a gente for lembrar como era antes, né, o Brasil era, na monarquia, era um país católico. Ou seja, o positivismo é que vai trazer a grande influência para que o Brasil se torne um país laico, ou seja, um país que não é um país de uma religião, né? É um país onde todas as religiões podem e devem ser devidamente respeitadas, porque não tem mais uma associação direta entre a religião e o Estado. Então, o Estado independe de um tipo de crença, independente da crença de quem detém o poder naquele momento, né? E por isso é uma república. De tempos em tempos, os representantes do poder são modificados, não é uma família que fica no poder ao longo de séculos, como é numa monarquia. Então, nesse caso, independe da religião do chefe de Estado, porque o Estado não está ligado diretamente a nenhuma crença, né? O Estado é laico. E aí essa ideia de laicidade, ou seja, de não ter uma crença única para o Estado, ela fica representada, por exemplo, nesse templo, que é um templo positivista. Ele fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, para quem já foi no Parque da Redenção, seguindo a Avenida João Pessoa, depois do Parque da Redenção, em seguida tem esse templo aqui. É um templo positivista, que se vocês observarem lá em cima está escrito religião da humanidade. Ou seja, ele não é um templo de uma crença, mas ele é o templo para refletir sobre a humanidade. E ali ele traz o lema básico desse positivismo, né? Que é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ou seja, o trecho ali de onde se extrai a ordem e progresso da bandeira nacional. E essa é a imagem do templo por dentro, tá? O templo positivista de Porto Alegre, que não é o único do Brasil. Como foi um movimento que teve muita força no início do período republicano no Brasil, provavelmente deve haver outros templos como esse espalhados pelo Brasil, tá? Mas esse aqui é o templo que existe em Porto Alegre. Eu sei que no Rio de Janeiro também tem um templo positivista. Mas aí vocês percebam aqui algumas informações importantes que esse templo nos mostra, né? Como ter aqui a bandeira do Brasil, cujo lema do positivismo está nessa bandeira. Aqui a gente tem a bandeira do Rio Grande do Sul, né, que traz lá a ideia de liberdade, igualdade e humanidade. O humanidade também carrega aqui uma das ideias fortes, né, trazidas pelo positivismo. E lá no fundo a gente tem uma foto do Júlio de Castilhos.
Com certeza, por mais que não saiba quem é o Júlio de Castilhos, todo mundo já viu alguma rua, alguma avenida com esse nome, alguma cidade com esse nome, né? Júlio de Castilhos. Ele foi presidente do estado do Rio Grande do Sul, porque na época não era chamado de governador, era chamado de presidente do estado. Ele foi ex-presidente do estado durante vários anos e ele teve forte influência do positivismo no seu mandato. Então a presença do quadro do Júlio de Castilhos dentro desse tempo positivista traz a importância que esse movimento teve no início da República, não só lá no Rio de Janeiro, que era a sede do governo na época, mas em outros territórios do Brasil, como no Rio Grande do Sul. Então foi um movimento que teve forte influência em grande parte do Brasil no final do século XIX. E se tu quiseres saber sobre outros sistemas políticos, econômicos e sociais que surgiram ao longo da história e que tu queria saber um pouquinho melhor o que são esses movimentos, deixa aqui nos comentários que eu posso falar deles num próximo vídeo. Mas aqui fica a cena do próximo episódio, onde eu vou comentar um pouquinho sobre o anarquismo, um outro sistema que surge em meio à Revolução Industrial, lá na Europa, no século XIX, e que propõe um novo modelo de organização social. Mas aí eu falarei sobre ele numa próxima aula. Obrigado por ter chegado até aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!